Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Gabriel Augusto, sou discente na Universidade Federal de Ouro Preto e hoje irei discorrer aqui sobre um artigo de Lúcia Lippe chamado A Conquista do Espaço, Sertão e Fronteira no Pensamento Brasileiro. Bom, esse artigo, tendo em vista a conquista do território na Constituição do próprio pensamento brasileiro, ele vai buscar também compreender a constituição de uma identidade nacional. Para isso, ele irá analisar as significações e derivações do termo sertão e não somente vai destacar também como a utilização da memória, como, por exemplo, das bandeiras, tem sido utilizada para explicar uma certa e determinada origem da nação e de toda a população brasileira. Bom, logo de início, esse artigo vai nos dar uma concepção de que o espaço está unido à conceituação de brasilidade. O que isso quer dizer? Que dentro do espaço brasileiro há uma brasilidade, ou seja, um caráter único que faz as pessoas daqui brasileiras. Mas, ao mesmo tempo, isso vai adentrar também em contraponto com outras duas realidades que aqui temos. O Brasil do qual estamos falando aqui agora é principalmente um Brasil do 19 e do 20, no qual se há uma dicotomia entre sertões e litoral. E dentro dessa dicotomia há dois mundos e dois Brasis. E o que é o sertão? As definições de sertão fazem referência a traços geográficos, demográficos e culturais. É uma região agreste, semiárida, longe do litoral, distante de povoações ou de terras cultivadas, pouco povoada e onde predominam tradições de costumes antigos. Aqui eu acho importante grifar, distante de povoações e também onde predominam tradições e costumes antigos. Vejam bem, na dicotomia litoral e sertão, há também uma outra coisa que se deriva dela. O sertão é primitivo, é bárbaro na visão litorânea. E se ele é assim, é porque o litoral, em contraponto, é civilizado. Por isso, são dois mundos e dois Brasis diferentes. Portanto, o sertão na visão litorânea, que é a visão que vai analisar, vai jogar algumas caracterizações sobre ele. E essas caracterizações podem ser positivas ou negativas. Entre elas estará o sertão como um paraíso, ou como um inferno, ou também como um purgatório, mas principalmente essas duas primeiras. O que é o paraíso? O paraíso vai ser abordado em perspectivas românticas. E o que ela fala? Ela primeiro toma o sertanejo como símbolo da real nacionalidade. Ele é uma pessoa simples, ao mesmo tempo portador de uma destreza e que é livre de degradação da vida corrida do litoral, daquela vida permeada pelo constante progresso que vem da Europa, ou seja, de toda a vida civilizada. Enquanto isso, a perspectiva realista é uma perspectiva que aborda o sertão como uma problemática da nação. Eles veem os seus habitantes como pessoas desgraçadas e, mais ainda, pessoas miscigenadas. Temos de lembrar que, durante o 19 e o 20, estão a surgir aquelas teorias pseudo-racistas que analisam qualquer mesclagem como algo não bem visto. E que, portanto, essas pessoas são, por natureza, inferiores aos brancos e tudo mais. Portanto, o fato de haver miscigenação nesse lugar é algo que lhes impõe suspeita. E não só o ambiente, o ambiente sertanejo que já foi citado lá acima, é uma região desgraçada, simplesmente, e no próprio sentido da palavra desgraçada. É um lugar que não tem graça. Ele não é bom para cultivo, são locais de difícil acesso, e um local onde predomina uma vida violenta em grande parte das vezes. Então, é essa a perspectiva realista e, portanto, perspectiva infernal.
A perspectiva do purgatório, por sua vez, ela não se distingue muito. O que que ela fala? É que o sertão é um lugar de passagem. É também uma abordagem mais figural e não literal, que toma o sertão como um lugar onde determinadas pessoas passam e ele serve para elucidação e reflexões que futuramente tendem a ajudar essa pessoa em vida. Dentro da perspectiva infernal, nós ainda iremos encontrar gente como o Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, ele, para quem não sabe, cobriu o massacre de Canudos, ou o combate de Canudos, e isso foi no interior do Brasil, então, em um lugar mais sertanejo. E qual é o seu olhar? Ele é, primeiramente, um estrangeiro no próprio país. Ele está espantado com a diferença entre a vida litorânea e sertaneja. Ele é um indivíduo que veio do litoral e, ademais, ele é também detentor de uma visão positivista, ou seja, é uma visão que está ali na nascente República Brasileira e que faz crer que toda a humanidade segue um sentido. E qual esse sentido é? É um sentido dado no progresso. E esse sentido faz ele ter uma perspectiva fatalista do que ele está vendo. Por mais que o agente de Canudos possa vencer o exército ou rebatê-lo mais de uma vez em combate, ao fim eles tendem a ser derrotados, porque o exército brasileiro está representando a República Brasileira, que por vezes carrega as rédeas da civilização e também a do progresso. E o progresso, por sua vez, é inerente ao homem, e ele o atinge, via bem ou via mal. Então, primitivos, gente primitiva, bárbara ou assim considerada, inevitavelmente tende a ser apanhada pelas mãos do progresso. Desta maneira, Euclides da Cunha, ele publica um livro chamado Sertões, um clássico da literatura brasileira, e ele vira enunciador de uma crítica. Vejam bem, apesar de que ele é compartilhador dessa visão infernal acerca do sertão, ele discorre acerca dela de uma maneira diferente. Ele não é como outros pensadores outros pensadores contemporâneos seus que consideram o sertão e sua gente, ou seja, sua população, como carregadores naturais, ou seja, é algo inerente a eles, de primitivez. Para ele, essas pessoas são bárbaras ou têm modos de vidas incultos, porque o Estado não lhes proveu a civilização que, ao mesmo tempo, proveu para a civilização litorânea. Então, de novo, a dicotomia litoral e sertão, dada na incapacidade do Estado em jogar o sertão, semear o progresso e a civilização pelo interior brasileiro. Nesse sentido, o que nós vamos ter? Nós vamos ter algumas questões que se suscitam. Nós vamos ter o sertão, primeiramente, como uma ameaça? Para Euclides, ele vai considerar que sim, ela é uma ameaça especialmente para a nacionalidade. E o que isso tem a ver? Bom, estávamos falando que o espaço está intimamente ligado aqui à conceituação de brasilidade, ou seja, o que é ser brasileiro? Eleiro. E nesse momento, Euclides considera que o Brasil é um Brasil muito heterogêneo, dois Brasils diferentes, dois Brasils distintos, e não um Brasil homogêneo, um Brasil único, nacional. E isso por que ocorre? Porque o espaço brasileiro, apesar de ser grande, ele não é devidamente ocupado. Esse cenário torna-se mister, tornar o espaço territorial, ou seja, todo um espaço gigantesco que foi conquistado, em um espaço nacional, ou seja, um espaço devidamente ocupado em que haja civilização. E que essas pessoas que vivem no sertão, os sertanejos, possam ser assim capturados pelas vias do progresso.
Nesse sentido, vamos ter, então, aqui, já no início do século XX, algumas caracterizações do pensamento brasileiro. E são pensamentos, muitas vezes, dualistas. Eles vão se dar em civilização versus barbárie, que podem ser decifrados em cidade versus sertão, e cosmopolitismo versus brasilidade. Eu grifei isso porque é de determinada importância. O que é ser cosmopolita? Tem a ver muito com ser cidadão do mundo. E isso bem se encaixa nesse período com, por exemplo, as populações que vivem na capital brasileira, ou seja, o Rio de Janeiro. São pessoas que, vivendo nessa região litorânea, têm maior contato com o mundo e principalmente com a Europa, que é de onde vem o progresso, ou de onde se acredita vir progresso. E isso vai adentrar em conflito para alguns pensadores, principalmente aqueles romancistas que olham o sertão como um paraíso, como algo perigoso à própria brasilidade. E por quê? Porque se uma pessoa tende a ser muito cosmopolita, ela tende também a esquecer um pouco acerca da sua própria nação, do que lhe faz brasileiro. Nesse sentido, vamos ver mais disso adiante. Aqui temos uma imagem do sertão. São pessoas desprovidas de roupas, na sua maior parte das vezes, pessoas miscigenadas, e, ao mesmo tempo, é o rosto do sertanejo. É, é tudo que contrapõe a vida do litoral. Foram inevitavelmente derrotados em Canudos e, por conta disso, entende-se que foram apanhados via mal ou via pela força, pelo progresso, não que este realmente tenha vindo a eles depois. Aqui, a partir de agora, eu acho que devemos entrar então numa derivação do tema do sertão. Quais são as derivações dele? São as bandeiras e uma noção de fronteira. A noção de fronteira iremos ver adiante. Por ora, foquemos nas bandeiras. O que foram as bandeiras? É algo que nos faz pensar a história da ocupação territorial como uma história de formação nacional. O que isso quer dizer? Em medida, as bandeiras significam o evento histórico que representa a extensão do domínio territorial brasileiro. E, nesse sentido, é o início da gestação e amadurecimento do Brasil-nação. Ou seja, em medida que os bandeirantes avançaram e desbravaram as áreas sertanejas, eles propiciaram e semearam um futuro Brasil que seria dado por toda aquela conquista territorial que eles alcançaram. Vejamos bem esse mapa. Ele tende a dizer sobre as principais bandeiras do século XVII e século XVIII. E ele nos lembra algo que muitas vezes alguns esquecem. É que o Brasil nem sempre foi o Brasil que conhecemos hoje. Em princípio, pelo Tratado de Tordesilhas, nós éramos um país muito mais próximo do litorâneo e com um sertão relativamente muito menor. O que muda isso são propriamente as bandeiras. E elas adentram os sertões brasileiros daquela época em busca de três coisas: ouro, mineração, né? A mineração, é, índios para serem capturados e escravizados, e também para combater quilombos e outros índios que seriam agressivos a povoações. Aqui temos, portanto, e como bem podemos ver, as missões em azul, por exemplo, levam as bandeiras para áreas próximas a missões de ordens cristãs. Isso quer dizer, ordens jesuíticas, por exemplo. Vem aqui, por exemplo, a marcha que eles fazem ao sul. É sempre perto da povoação dos sete povos das missões. E é, portanto, onde julga-se ter índio. Ao mesmo tempo, a linhagem vermelha busca, adentra mais o interior naquelas áreas que bem sabemos que vão se encontrar ouro. E tudo isso termina, ao fim, para criar esse país que depois
por novo tratado com a Espanha, vai se tornar o Brasil, que é todo esse território que bem conhecemos hoje. Então, a partir disso, a gente vai considerar que as bandeiras é o fato histórico, sim, que em certa medida configurou o Brasil. Aqui nós temos outra figura, e é uma figura que somente ilustrativa para dar uma imagem de bandeirantes indo à busca de ouro nos sertões brasileiros. Só que as bandeiras, elas configuram uma conquista territorial, de fato de certa importância, porque dá todo o espaço, dá ao Brasil todo o espaço que ele tem. Mas, ao mesmo tempo, é uma conquista somente territorial. O que eu quero dizer é que não há uma séria ocupação efetiva. Lembremos que é isso que Euclides da Cunha está falando lá. É mister tornar o espaço territorial brasileiro num espaço nacional. E ele fala isso porque justamente o espaço territorial brasileiro não é devidamente ocupado. Nesse sentido, é que vai nascer uma noção de fronteira. Vejam, a noção de fronteira está intimamente ligada a uma perspectiva de sertão, mas ao mesmo tempo ela se difere dela. As bandeiras conquistam o oeste brasileiro e integram este ao território. Mas olhem bem, de novo, é a conquista. O que configura a diferença? É que quando o bandeirante para, isso é só um exemplo, não precisa ser necessariamente o bandeirante, mas o que vai ocupar o lugar, é quando a fronteira nasce. Ou seja, quando o bandeirante para, a fronteira nasce, porque esse bandeirante em si já carrega algum grau de civilização que ele traz do litoral. E a noção de fronteira vai dizer que dentro dessa área de ocupação vão se ligar e assimilar o melhor do sertanejo com o melhor do litoral. E o que é ruim é devidamente excluído. Dentro da fronteira nasce, então, uma concepção de Brasil, que era muito bem adorada pelos romancistas, principalmente, que julgavam, dentro daquele cenário de cosmopolitismo versus brasilidade, uma necessidade de exaltar o brasileiro e de moldar o brasileiro via essa junção do sertanejo, que para eles são destros e simples, e ao mesmo tempo livres de uma degradação, com o povo do litoral, que carrega, sim, o progresso e a civilização consigo. Mas nós vamos adentrar mais no 20, numa concepção de combate, de embate entre o índio e o bandeirante. E por que ela existe? Porque a história brasileira ela vai começar a se escrever numa dicotomia de quem ela deve valorizar. E, ao mesmo tempo, ela não pode valorizar o bandeirante e valorizar o índio, porque um contrapõe o outro. Vejam bem, o índio brasileiro, ele não existe mais, porque ele foi exterminado, principalmente justamente pelo bandeirante. Então não tem como valorizar os dois. Então vai se aplicar um esquecimento a um e uma revalorização a outro. A questão é para quem? Na visão de alguns, o índio, principalmente o índio figurado na visão do índio tupi, um guerreiro forte, deveria ser exaltado, pois ele representaria algo de bom a assimilar à identidade nacional. Ao mesmo tempo, se você valoriza esse índio, você, por lógica do destino, exclui o bandeirante que justamente o matou. Você não pode ter os dois na balança. E se você escolhe o bandeirante, você tenta, obviamente, apagar ou amenizar os feitos maldosos que eles fizeram no sertão, nos sertões durante os desbravamentos. É inegável que eles entravam lá não à busca só de ouro e minério. Eles iam para caçar índios, escravizar índios, e matavam índios, saqueavam aldeamentos, e isso é algo inegável. Então, dentro dessa dinâmica de esquecimento ou revalorização, nós vamos ver que
entre 1890 e 1930, vai se escolher, principalmente em São Paulo, é, uma revalorização do bandeirante. E ela é dada principalmente para cumprir uma função mítica que dê ao brasileiro migrante que está indo a São Paulo e também ao imigrante uma ideia do que é ser paulista e intimamente ser também brasileiro e do que ele precisa, portanto, assimilar. E o que ele tem de assimilar, no caso, são atributos que deveriam pertencer aos bandeirantes antigos. Nesse sentido, essa revalorização serve também para dizer quem é paulista e para dizer quem não é. E também, mais adiante, obviamente, para dizer na visão deles quem é brasileiro e quem não é. Essa revalorização nós vamos bem vir para dar finalização às concepções desse artigo, foi utilizada, por exemplo, com força na Revolução Constitucionalista de 1932. Vejam, quem carrega Vargas é um bandeirante, e isso está bem claro em suas roupas e no seu chapéu e na própria arma. Atrás nós temos a bandeira de São Paulo e um comunicado do panfleto. Abaixo, a ditadura. Novamente, a imagem do bandeirante servindo como uma memória que joga os paulistanos à frente contra o que eles julgavam uma ditadura varguista. Por fim, esse trabalho tem a dizer, portanto, que perante a dicotomia de sertão e litoral, nasceu dentro do pensamento brasileiro uma concepção de que deveria haver uma homogeneidade do Brasil, e essa homogeneidade se daria pela ocupação mister do espaço territorial, que seria transformado, por consequência, em um espaço nacional. Obviamente, vemos que até hoje as disputas sobre a identidade brasileira ainda se encontram. Não é lógico para nós que somos todos bandeirantes e portanto, consideramos também que somos bastante heterogêneos e não uma nação homogênea, como estes homens do 20 e do 19 assim bem desejavam. Bom, eu acho que é esta mensagem que o artigo tende a passar. Eu agradeço a todos que aqui ficaram e ouviram e que todos possam passar bem esses tempos de dificuldade. Muito obrigado.